Se liga, elemento, bora aprender química! Hoje nós vamos continuar estudando a termoquímica e a gente vai aprender de vez o que é a entalpia de formação. Beleza? Então vamos relembrar aqui o que é entalpia. Vocês lembram que na nossa aula de introdução à termoquímica eu falei para vocês que a entalpia é a variação de energia em um processo a pressão constante, ou seja, é o calor à pressão constante. Então eu posso escrever aqui que o ΔH é igual a QP, né? ΔH é igual a QP. Quando eu tenho uma reação química acontecendo, essa reação vai ter reagentes se transformando em produtos. Então eu tenho um estado inicial e um estado final, certo? Então eu posso escrever também que o ΔH é igual ao H dos produtos menos o H dos reagentes. Foi isso que a gente viu lá na nossa aula de introdução à termoquímica. A gente viu também que quando o valor de ΔH é maior do que zero, nós temos uma reação que nós chamamos de reação endotérmica. Ela está absorvendo o calor do ambiente para acontecer. E quando o ΔH é menor do que zero, nós temos uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que está liberando calor, liberando energia para o ambiente para acontecer. Beleza? E quando um processo ele acontece em condições que nós chamamos de condições padrão, nós chamamos a entalpia, a variação de entalpia, de entalpia padrão. E prof, o que são essas condições padrão? Essas condições padrão são temperatura 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, certo? Pressão, se for um gás, de 1 atm, certo? Se for uma solução, né, concentração de 1 mol por litro. Essas são as condições padrão, certo, gente? Esses valores são medidos nessas condições para que sirvam de referência ali dentro dos estudos. Beleza, gente? Quando a gente calcula a entalpia na formação de um composto, de uma substância composta, a partir de seus componentes simples, nós chamamos essa variação de entalpia de formação, tá bom, gente? Então, a entalpia de formação, ela vai ser a variação de entalpia na formação de um composto a partir dos seus constituintes simples, certo, gente? E aqui nós temos um exemplo, né? O exemplo da formação da água, certo? A água, ela é composta de hidrogênio e oxigênio. E quando nós temos a reação aqui do hidrogênio molecular com o oxigênio, nós vamos ter a formação da água e essa variação de entalpia de formação, ela é maior que zero. Se ela é maior que zero, é exotérmica ou endotérmica? Responde aí para mim. Isso, exotérmica, né? Então, a reação exotérmica. Certo, gente? E eu tenho que falar para você que esses valores de entalpia de formação são valores que são tabelados, tá? E eu posso também calcular o valor da entalpia de formação de um composto a partir de outros valores que são tabelados. E a gente vai ver como faz isso no exercício no final dessa aula, beleza? E olha só, queria pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, tá bom? Não se esquece de se inscrever no meu canal para continuar acompanhando tudo que eu posto aqui no YouTube, beleza? E olha só, quando a entalpia de formação ela é determinada nas condições padrão, nós chamamos essa entalpia de formação de entalpia padrão de formação. Professor, o que são condições padrão? Já esqueceu? Ó, temperatura 25 graus Celsius, pressão 1 atm se for um gás, concentração 1 mol por litro se for uma solução. Tá bom, gente? E olha só, uma informação importantíssima. Quando eu tenho uma substância simples é o quê? Que é formada por somente um tipo de átomo. Uma substância simples, nas condições padrão, ela vai ter sempre uma entalpia de formação igual a zero, tá bom? Sempre vai ter uma entalpia de formação igual a zero. Então, vou até colocar aqui, ó. Substância simples nas condições padrão
ΔH de formação igual a zero. Tá bom, gente? Professor, como é que é calculada a entalpia de formação de uma substância? Cara, seguinte, você pega os constituintes dessa substância que você quer calcular a entalpia de formação. Se esses constituintes forem substâncias simples, e na grande maioria das vezes você vai colocar esses constituintes para reagir em um sistema isolado, tá bom? E aí você vai calcular qual foi a variação de entalpia dentro daquele sistema a partir da variação de temperatura, né? Com aquela formulazinha que a gente viu que é o Q igual a mc ΔT, né? E a partir da capacidade calorífica ali do calorímetro. E a partir também da massa dos constituintes, dos reagentes ali. Como a entalpia das substâncias simples é igual a zero, você pode dizer que toda a variação de energia que está acontecendo ali, ela é proveniente da formação do composto, né? Do composto que você está tentando observar, tá bom? E deste modo você consegue calcular a variação, calcular não, determinar a variação de entalpia de formação de um composto. Ok? Então agora a gente vai responder um exercício aqui, bem tranquilo, para que você consiga aprender isso daqui de vez. Certo, gente? Então, me aguardem aí. Eu vou sair aqui da frente da câmera para você poder copiar tudo isso que eu copiei, que eu escrevi aqui no quadro, tá? Então, escreva aí se você tem alguma coisa para escrever. E agora nós vamos fazer nosso exercício. Então, pessoal, acompanhe aqui comigo a leitura da questão. Olha só. Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 kcal por mol e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40 kcal por mol, o ΔH da reação óxido de cobre 1 mais meio oxigênio, formando 2 mol de óxido de cobre 2, será? Então, gente, a questão ela nos dá os valores do ΔH de formação dos reagentes e produtos e quer que a gente diga qual que é o ΔH da reação como um todo, tá bom, gente? Às vezes a questão ela vai te dar os valores de ΔH de formação e o ΔH da reação, e às vezes ele vai te dar o ΔH da reação e quer descobrir o ΔH de formação de algum componente ali, né, do meio reacional do sistema, ok? Então as questões vão sempre fazendo esse joguinho, né? Às vezes te dá uma informação, às vezes te dá outra. E aqui ele nos deu a reação. A reação que é o óxido de cobre 1, né? Reagindo com o oxigênio, formando 2 mols do óxido de cobre 2. E ele nos deu o valor do ΔH de formação do óxido de cobre 1 e do óxido de cobre 2. E do oxigênio, pessoal, vocês lembram que do oxigênio, falei para vocês que pelo fato de ele ser uma substância simples, né? O ΔH de formação dele é zero, tá bom? Então nós vamos levar em consideração só desses dois compostos. Então, o ΔH ele é igual a o H final menos o H inicial, né? O H final é o H dos produtos, né? Então, H dos produtos menos o H inicial, que é o H dos reagentes, tá bom? Quem que é produto? Óxido de cobre 1. Então, ΔH vai ser igual. Qual é o H do óxido de cobre 1? Menos 37,6, né? Então, coloca aqui, menos 37,6. Professor, você está esquecendo de nada, não? Tô. O 2, né? Porque são 2 mols de óxido de cobre 1. Então, o valor da entalpia de formação tem que multiplicar por 2 também. Lembra que a entalpia, ela é uma grandeza que é extensiva, então ela depende da quantidade de matéria, tá? Menos, né? Menos, abre o parênteses, o valor da entalpia de formação do óxido de cobre, CO2O, menos 40,4. Fecha o parênteses. E agora, professor? ΔH é igual. 2 vezes menos 37,6 vai dar menos 75,2 quilocalorias por mol. Menos com menos dá mais, né? Então, mais 40,4 quilocalorias por mol, tá bom? Essa soma aqui vai dar
vai nos dar que o ΔH da reação é igual a menos 34,8 quilocalorias por mol. Ok, gente? Então, é assim que a gente trabalha com esses valores de ΔH de formação. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá o like aí, se inscreve no canal, me ajuda a alcançar cada vez mais pessoas aqui no YouTube, tá bom? Isso não custa nada para você, mas vale muito para mim. Beleza? Valeu!